O Leonardo Artucci estava numa transmissão agora há pouco com o Breno Altman, inclusive queria recomendar a todos vocês a análise do Breno sobre essa situação envolvendo o ex-presidente Lula, né? E teve que sair rapidamente num compromisso pessoal dele. Peço desculpas aqui pela ausência do Leonardo e vou tentar tocar com vocês aqui o programa de hoje. Léo, o tema do nosso programa aqui, vamos falar um pouco da Damares, que protagonizou aí dois episódios grotescos que não fogem à sua atuação, né, desde o início do governo do Jair Bolsonaro, que é essa denúncia que foi veiculada pela revista Época, né, que tá aí, vai às bancas neste fim de semana, mas cuja capa já foi vazada ontem e hoje também acabou antecipando a reportagem, que traz depoimentos de indígenas, né, dizendo que a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos e da Família, Damares Alves, teria aí sequestrado uma indígena e trazido para sua casa de maneira irregular, né? A ministra se defendeu, dizendo que não trouxe a indígena, que hoje tem 20 anos de idade, contra a sua vontade, nem contra a vontade dos pais, né? E está aí dando a sua versão. E o outro episódio envolvendo a Damares Alves é essa questão dela se dizer em cultos e em palestras que ela dá pelo Brasil, antes de se tornar ministra, que tinha aí mestrados, 2 logo, né, na área do direito e também, né, na área de educação. E aí, confrontada pelo jornal Folha de São Paulo, a ministra disse: veja bem, não é bem assim, o meu mestrado é bíblico, quem me concedeu esse título foi a Bíblia e o estudo da Bíblia. Vamos conversar um pouco sobre isso. Agora, Léo, tem muita gente aqui nos assistindo, o pessoal já está chegando. Eu queria, antes da gente entrar na Damares, queria colocar para você aqui, porque está subindo na nossa manchete, nesse momento, declaração do presidente Jair Bolsonaro, né, agradecendo os militares israelenses que vieram para Brumadinho, né, com 15 toneladas de equipamentos que até agora não se sabe para o que foi utilizado, e aí eles retornaram e o Bolsonaro está aí agradecendo as bravas tropas israelenses, que na prática perderam a viagem aqui no Brasil, né? Queria que você comentasse um pouco isso e também essa articulação, essa intenção do presidente de fazer proselitismo político com essa tragédia aí que aconteceu em Brumadinho, cujo número de mortos já são 99. Como é que você vê essa situação? Olha, antes, só para a gente conseguir criar, né, deixa eu agradecer muitas pessoas que estão chegando, pedir vocês, por favor, não se esqueçam, é importante compartilhar para a gente aumentar o alcance. E sabe aquela estratégia de roteiro, Aquiles, que quando a gente vai fazer um filme, qualquer coisa que usa técnica de roteiro, normalmente a gente cria uma expectativa para o futuro. Então, hoje, nós vamos falar sobre o caso Damares, e aí nós vamos tentar entender se essa história é uma história de abdução de um indígena, se seria uma história de sequestro ou se seria uma história de escravidão. Mas já que você jogou isso um pouco para frente, é até interessante que os casos da Damares são muito engraçados, eles são a comédia do governo Bolsonaro e tem até essa estratégia, sabe? A gente começa numa coisa que desespera muito e aos poucos o jornalismo trabalha essa técnica, começa com uma coisa que desespera muito e aos poucos vai reduzindo e termina com uma coisa engraçada. Antigamente, normalmente o jornalismo deixava a pessoa tensa e para preparar a pessoa para a novela que vem depois, o jornalismo trazia a história de um bichinho, uma história de futebol. Agora, como a gente só fala de política, é muito conveniente. A gente começa falando as coisas bizarras que estão acontecendo e depois a gente vai reduzindo o ritmo e chega na história engraçada que é Damares. Obviamente, é pé de goiaba, toda vez tem uma história engraçada da Damares. Mas falando sobre o caso de Israel, e olha, isso é sério, né? Claro, a gente gosta muito de brincar, mas quando a gente fala sobre o caso de Israel, a gente precisa
olhar esse caso com olhos bem abertos. Eu queria começar falando sobre uma intenção clara de Israel de querer se aproximar do povo brasileiro e de querer podar todos os tipos de crítica àqueles. Os vídeos relacionados à vinda de Israel, eles estão caindo no YouTube, ou seja, existe um controle além do controle convencional, que é o controle ideológico, existe um controle financeiro no que diz respeito a essa vinda de Israel. Se você faz vídeos elogiando a vinda de Israel, eles são promovidos por alguém que ninguém sabe quem é. Se você faz vídeos criticando a vinda de Israel, os vídeos caem. Eu fiz uma denúncia a respeito disso no meu Facebook há alguns minutos atrás e foi mostrando exatamente um vídeo meu que não fala absurdamente, não fala praticamente nada de, digamos que, qualquer coisa que possa desqualificar o vídeo. Não falo palavrões, eu falo aspectos técnicos e o vídeo caiu. E eu vou repetir aqui o que eu falei naquele vídeo. Israel não veio ao Brasil para ajuda humanitária, não recebemos no Brasil heróis de Israel. Existem duas probabilidades. A primeira é a vinda de Israel tão somente para fazer uma propaganda de aproximação do povo brasileiro, porque eles saíram de Israel sabendo que eles não teriam a menor condição de ajudar o Brasil. E quando a gente fala de 15 toneladas de equipamento, e agora abrindo uma ressalva de autoridade, quando eu trabalhava na Inglaterra, eu trabalhava com inspeção e eu utilizava exatamente essas câmeras de monitoração de temperatura, porque são essas câmeras que monitoram, por exemplo, um quadro elétrico ou então um motor elétrico, qualquer equipamento elétrico que você faz inspeção. Se você precisa passar no relatório que está tendo ali uma sobrecarga, você precisa fazer um relatório de temperatura, e eram essas câmeras. Qual que é a diferença básica? Lógico, toda câmera tem uma diferença de resolução e tem uma diferença de lente. Se você tem essa mesma tecnologia que eu trabalhava lá, obviamente, com a resolução adequada para a situação que eu fazia. Se você tem uma câmera de altíssima resolução, capaz de pegar baixas frequências no sentido... Baixas frequências, obviamente, quando comparadas com as frequências que o olho humano consegue perceber. Se você tem câmeras de altíssima resolução, conciliadas com lentes de longo alcance, você consegue fazer esse monitoramento. Esse monitoramento que eles chamam de tecnologia de Israel é uma tecnologia utilizada pela engenharia do mundo inteiro para monitorar a temperatura, é utilizada pelas polícias, normalmente da Europa e outros países desenvolvidos, até para procurarem por bandidos que estejam ali escondidos, por exemplo, em florestas, exatamente porque essas câmeras conseguem perceber diferenças de temperatura. A primeira coisa que eu perguntaria nesse momento é: qual a justificativa? Algum de vocês já viu uma câmera de 15 toneladas? A primeira pergunta. O que significa que eles trouxeram outros tipos de equipamentos. Se são 15 toneladas de equipamentos, eles trouxeram outros tipos de equipamentos e isso abre brecha para a segunda teoria, que esses soldados teriam vindo para o Brasil para fazer algum tipo de vistoria no subsolo brasileiro, não para procurar sobreviventes nem procurar corpos, mas para procurar riquezas que estariam debaixo do Brasil. Então nós temos aí duas teorias. Uma teoria, ela é um Israel que veio para o Brasil para fazer uma política de um Israel bonzinho, vieram com um monte de coisas para mostrar para os brasileiros que eles vieram tentar e agora eles voltam para lá aplaudidos porque poucos são os brasileiros que vão saber a verdade a respeito da vinda deles aqui. Por mais que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tenha dito que eles não fizeram absolutamente nada porque o equipamento não era adequado para essa situação, precisamos admitir que algumas pessoas ainda vão ficar nessa alienação achando que, olha, pelo menos eles vieram. Não, peraí, não é bem assim. Por que eles vieram? Você não vai aplaudir a vinda de Israel com o argumento de que pelo menos eles vieram. São pessoas altamente qualificadas. Saíram de Israel para vir para o Brasil, sabendo que eles não poderiam ajudar, eles vieram fazer propaganda. Então a vinda deles foi maléfica no aspecto geral, porque eles criaram uma expectativa daquilo que eles não poderiam entregar. Eles fizeram o papel do curandeiro charlatão que faz uma pessoa deixar de procurar um médico para tentar aquela curandeiria e no final das contas a pessoa morre. Se a gente admite, Aquiles, a segunda teoria de que eles teriam vindo ao Brasil para fazer uma inspetoria no subsolo brasileiro, a gente teria que admitir que a inspetoria seria nessa região. Podemos admitir isso, afinal de contas, essas regiões são exploradas por essas empresas como a Vale exatamente porque elas são ricas em minério. Tem pessoas que acham que eles teriam vindo aqui para procurar nióbio. Eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza. Eles saíram de Israel sabendo que não tinham como ajudar. Léo, interessante isso que você está dizendo aí. A região do nióbio lá, como a gente sabe, fica ali na região de Araxá, né? E as jazidas que estão em exploração lá são pertencentes ao pessoal da família
Moreira Salles, né, do Itaú. Mas eu queria que você falasse um pouco, Léo, sobre essa manipulação deste fato pelo presidente Jair Bolsonaro, que lá do Hospital Albert Einstein, seu novo gabinete da presidência da República, ele tenta fazer aí, tirar dividendos políticos e eleitorais para a sua própria claque, citando os israelenses, mas ao mesmo tempo utilizando essa tragédia como instrumento, né? Além das suspeitas que envolvem a vinda desses 138 militares israelenses, tem também essa atuação e o uso do presidente Jair Bolsonaro sobre este fato. O que você acha? Vai acabar saindo um tiro pela culatra? Olha, primeiro ponto que... Léo, seu áudio. Deixa eu abrir o áudio. Agora eu criei uma prática de ficar abrindo e fechando o áudio para não dar errado. Então, por favor, se eu esquecer de abrir o áudio, me avise. Olha, existem duas probabilidades e isso é um jogo aberto. Eu sempre trago aqui várias teorias baseadas nas teorias dos jogos, né? Trago conclusões baseadas na teoria dos jogos e essas conclusões normalmente elas são aquilo que eu imagino. Olha, disso não tem escapatória. Eu não sou o guru. É lógico, não tive o prazer de encontrar Jesus no pé de goiaba, eu sou simplesmente uma pessoa que aplica métodos científicos para tentar deduzir o futuro. A mesma estratégia que eu uso é a estratégia que os grandes especuladores usam, né? A teoria dos jogos. Só que esse jogo eu vejo que ele está sendo jogado, porque, Aquiles, nós temos hoje uma realidade em que parte da sociedade é extremamente manipulável e é muito manipulável, em especial pelo lobby de Israel. Quando eu falo manipulável pelo lobby de Israel, eu estou querendo dizer que, indiferente do que Israel fizer, essas pessoas vão acreditar que Israel fez isso para o bem. Essas pessoas são os fanáticos evangélicos. O problema desse jogo é que o fanático evangélico, ele pode ser desfanatizado. Apesar de ser uma proposta difícil, ele pode ser desfanatizado. Primeiro ponto, o fanático evangélico pode chegar num ponto que ele vai pensar, já é demais, eu estou sendo muito imbecilizado. Como chegar até esse fanático e desfanatizar? Já estão surgindo no Brasil canais focados nisso. Inclusive canais de pessoas que foram pastores e agora estão tentando desmascarar os falsos pastores. Isso é um pouquinho de esperança no sentido de reverter a imbecilização. Eu sugiro, por exemplo, o canal Verdade. Por outro lado, a gente tem também o lobby a favor da entrada do Mourão. Então, como que a gente divide a realidade hoje? Nós temos agora um período eleitoral, que é um pós-período eleitoral, que é o terceiro turno das eleições brasileiras, por mais que isso possa parecer bizarro. Após o golpe do Temer sobre a Dilma, ficou claro que a função do vice é dar o golpe. E após o segundo turno oficial, que foi disputado entre PT e Bolsonaro, digamos que o antipetismo acabou vencendo o petismo nas urnas, nós temos agora uma eleição que não é travada nas urnas e que não consulta diretamente a população. É uma eleição das elites. Quando a gente vê, de um lado, Bolsonaro e do outro lado, o Mourão disputando essas eleições, a gente vê duas propostas distintas e duas propostas, sob o aspecto estratégico, duas propostas até interessantes. De um lado, a gente vê um Bolsonaro que está propondo uma espécie de entrega do Brasil, que eu critico muito, né? Essa ideia colonial, essa ideia de entreguismo que é a proposta do Bolsonaro. Essa proposta do Bolsonaro, ela precisa criar aqueles que seriam os nossos senhores. Então, qual que é a ideia do Bolsonaro quando ele promove Israel de dentro do hospital? Ele está querendo dizer, vejam pessoas de bem, esses são os nossos senhores. Clamemos ao povo de Israel porque somos escravos deles. Essa é a tradução. Aos poucos o Bolsonaro está amaciando a população brasileira para que a população brasileira não se revolte de ser escrava de Israel e dos Estados Unidos. Quando eu falo Israel e Estados Unidos, a gente precisa pensar que Israel para os Estados Unidos está como a cabeça está para o corpo. É o mesmo eixo porque é o mesmo grupo capitalista. Quem quer o Brasil colonizado está do lado do lobby de Israel, que é o caso do Bolsonaro. Por outro lado, começa a surgir dentro do Brasil, e isso tentando fazer com que o Mourão vença esse terceiro turno das eleições brasileiras, um grupo
grupo de empresários e capitalistas que começam a perceber que não é boa coisa acabar com a indústria brasileira. E é muito fácil entender isso, tá, Aquiles? Veja, por um lado, nós temos o povo de Israel querendo o Brasil produzindo alimentos, produzindo minérios. Por outro lado, a gente tem quem está apoiando o Mourão nesse terceiro turno, querendo um Brasil com mais consumo. Então a gente consegue agora começar a dividir. No princípio, eles não queriam o PT porque todos os empresários queriam, de certa forma, uma representação do empresário e não uma representação dos trabalhadores. Então eles conseguiram garantir que qualquer resultado vai ser uma representação dos trabalhadores. Eu digo, qualquer resultado de agora vai ser uma representação dos empresários. Os trabalhadores já perderam. Agora a briga é quais empresários serão representados pela presidência da República. Isso é muito interessante. Se esse terceiro turno tiver o Bolsonaro como vitorioso, o empresário interno que vende para fora vai ser beneficiado, porque vai ser mantido no Brasil um alto desemprego, baixa produtividade pro mercado interno, porque o mercado interno vai estar passando fome sem dinheiro, porém, um empregado baratinho. Quanto maior o desemprego, mais barata a mão de obra. Então, nesse caso, aqueles empresários que querem comprar do Brasil produtos baratinhos, aqueles empresários que querem produzir no Brasil com baixo custo, eles estão do lado do Bolsonaro, que é a proposta do Bolsonaro. Por outro lado, o Mourão está tentando ser o representante dos empresários internos, aqueles que dependem de um mercado mais aquecido. Eu imagino que nesse terceiro turno das eleições, o Mourão acabe sendo melhor. É o que pergunta para mim Merlin das Luzes, e eu respondo, olha, se a gente considerar que nós estamos num terceiro turno das eleições e que agora não existe alternativa diferente de Bolsonaro e Mourão, o que eu consigo ver é um Brasil extremamente subserviente nas mãos do Bolsonaro e um Brasil que, apesar de não representar os trabalhadores, ele pelo menos deixa de ser subserviente nas mãos do Mourão. O que seria o governo proposto no terceiro turno pelo Mourão? Um governo para quem produz no Brasil, para vender para o Brasil. Eu acho esse modelo mais interessante, até porque nós vamos ter uma experiência liberal de menos direitos trabalhistas, mas, no entanto, uma experiência mais próxima do soberano, uma experiência mais distante do entreguismo. Léo, eu tenho uma visão um pouco diferente de você. Acho que o Mourão é um grande... está sendo um grande articulador de dizer o que uma parte da população quer ouvir nesse momento, né? Então ele vem com essas declarações ao sabor da galera. A que me deixou mais indignado foi a relacionada ao ex-presidente Lula, quando ele disse ontem que a possibilidade, o direito, né, do Lula sair da sua masmorra política lá em Curitiba e enterrar o irmão Vavá em São Bernardo do Campo era uma questão humanitária, né? No entanto, não fez absolutamente nada enquanto estava no exercício da presidência da República para obrigar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a, por sua vez, obrigar a Polícia Federal a fazer todas as providências necessárias para levar Lula de Curitiba até São Bernardo. Então, o Mourão, ele aprendeu muito rapidamente que, dado o despreparo político, intelectual, social do presidente Jair Bolsonaro, ele está ocupando um vácuo aí de declarações gentis, cordiais, atenciosas com a imprensa, né, no objetivo de ocupar um espaço, fazer a sua imagem um pouco menos pedante, um pouco menos grosseira, né, em relação à campanha eleitoral, porque, lembremos, durante a campanha eleitoral ela era praticamente um grilo falante ali de coisas trágicas, como o fim do 13º, etc. e tal. E agora o Mourão está adquirindo alguma diplomacia para se cacifar para uma eventual substituição do Bolsonaro, né? Mourão, para mim, é um cavalo de Troia, assim. Agora, deixa eu ler aqui um superchat, Léo, da Nívia Lopes. Obrigado, Nívia. Diz ela, hoje é o último dia para votar no Lula para Prêmio Nobel da Paz, certo? Vocês sabem se é em change.org? Nívia, exatamente, a petição, né, que já tem quase 500 mil assinaturas, está lá na plataforma change.org, né, até as 9 horas da manhã já tinha cerca de 540 mil assinantes. Tem uma matéria na home do Brasil 247 nesse momento, e lá você pode clicar no link e fazer a sua petição
fazer a sua assinatura, né, da petição, caso você ainda não tenha feito. Queria aproveitar também para pedir a todos vocês, quem não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal do Brasil 247, né, compartilhe os vídeos. Você pode apoiar a Brasil 247 pelo site, pelo link brasil247.com/apoio, e lá você escolhe um valor pelo qual você quer doar, e também você pode apoiar a causa dos jornalistas pela democracia, em brasil247.com/democracia, da mesma forma. Léo, vamos seguir aqui. Vamos entrar no tema da Damares, então? Porque vamos começar pelo... Deixa eu só te parabenizar aqui pela sua leitura a respeito do Mourão, que é uma coisa muito perfeita. O Mourão é exatamente isso. O Mourão está aproveitando esse vácuo de discurso do Bolsonaro e está criando uma forma estratégica de dar um docinho para as pessoas através da ilusão. É claro, você falou tudo, ele poderia ter influenciado para o Lula ser liberto. No entanto, ele está sendo aquele estrategista que está querendo dizer, se eu fosse o presidente, eu teria libertado. Só que o ponto que eu tenho nesse momento é que o Mourão, ele não teria condições de governabilidade se ele simplesmente derrubasse o Bolsonaro e continuasse como está. Então, o que eu acredito que é para o bem dele, não é para o bem do brasileiro nem para o bem do Lula. Eu acredito que para o bem dele e até para que ele consiga reestabelecer o concílio de classes, ele usaria a estratégia até de tirar o Lula da cadeia, porque enquanto o Lula estiver na cadeia, o Brasil não volta a produzir, simples assim. E isso não é porque o Mourão gosta do Lula, nem porque o Mourão é bom. O que o Mourão fez, que você acabou de criticar, é uma prova dessa estratégia dele. O que ele está querendo dizer, olha, enquanto vocês não derrubarem o Bolsonaro, eu não posso fazer nada. Porém, eu estou disposto a ser menino bom. Pura estratégia, pura demagogia, mas precisamos convir que, ainda que uma pessoa te entregue um remédio porque ela está querendo conquistar sua confiança, se você está doente, aquele remédio vai ser bem-vindo. Eu vou contextualizar para ficar mais fácil. Eu não estou pedindo ninguém para gostar do Mourão, não. Mas, olha, se num determinado momento você está muito doente, não tem o dinheiro para comprar o remédio, o farmacêutico safado te dá o remédio para ter a oportunidade de ir lá cevar a sua irmã, cevar um termo aqui das Minas Gerais, por mais que você fique com ciúmes por causa da sua irmã, você tem que aceitar que aquele remédio acabou te melhorando naquele momento. Não se trata, nesse momento, de querer abraçar o Mourão. Trata-se de pensar que o Mourão, ele está isento das críticas pesadas ao Lula, ou seja, o Bolsonaro jamais vai conseguir reunificar o Brasil. Ele não vai conseguir isso exatamente pelo tanto que ele atacou o Lula. E você pode ver que só o fato do Mourão ser militar, ele jamais conseguiria toda a esquerda. Ele pode até conseguir parte da centro-esquerda. Porém, a gente precisa admitir que a única possibilidade de reunificar a consciência de classe do povo brasileiro, reunificar o Brasil, é através de uma união de alguém que represente a esquerda e alguém que represente a direita. Não pense você que só eu penso dessa forma. Pode ter certeza que o Mourão já está planejando isso. O Mourão tiraria o Lula da cadeia, eu imagino isso, não porque o Mourão gosta do Lula, nem porque o Mourão gosta do povo que vota no Lula, mas porque isso seria a única forma dele conseguir fazer um governo no Brasil. Sem concílio de classes vai ser essa confusão dentro do Brasil para o resto da vida. Essa confusão, Aquiles, interessa a Israel. Israel não quer que essa confusão termine. Sabe por quê? Em todos os lugares em que Israel bota a mão, todos os lugares em que os Estados Unidos botam a mão, começa uma guerra interna. Todos os países que sofrem intervenção direta ou indireta de Estados Unidos ou Israel entram no conflito social interno de um grupo lutando contra o outro, e esse conflito nunca acaba. O Brasil está indo exatamente para esse conflito. Se o Brasil não tiver uma pessoa que consiga fazer o concílio de classes, mesmo que essa pessoa faça o concílio de classes por interesse próprio, a gente só vai perder. É por isso que eu penso, nesse momento, estamos em terceiro turno, é hora de usarmos mais a cabeça do que usarmos o coração. Quem que são os candidatos no terceiro turno? É Mourão e Bolsonaro. Não está sob hipótese votar, por exemplo, no Haddad, votar, por exemplo, no Lula. Nós temos duas opções nesse terceiro turno, que é um terceiro turno não oficial, mas ele é claro. Assuma a sua posição, mas lembre-se, só existe sensatez, ainda que em dose bem pequena, no lado do Mourão. No lado do Bolsonaro é só loucura. É aí que eu falo. Eu vou te pedir para reintroduzir o próximo tema.
Bom, deixa eu agradecer a Edgilza Silva, ela fala, oi Léo, eu aqui de novo te ouvindo, parabéns, você é muito bom no que faz, muito obrigado de coração, Edgilza, pela sua participação aqui com a gente, né? Muito obrigado, pessoal. Gente, quem puder, né, o Lins já falou, mas quem puder compartilhar pra gente aumentar o alcance, quem puder se inscrever no canal, isso é muito importante, quem puder compartilhar e também nos Facebooks da vida, isso é muito importante, então ajudem, porque assim a gente consegue multiplicar o alcance da comunicação. Bom demais. Nessa disputa do terceiro turno aí entre o Mourão e o Bolsonaro, eu fico com o Lula livre, só para fechar aqui o assunto. E antes disso, eu só queria ler, antes da gente entrar na Damares, Léo, eu queria só ler um superchat aqui da Valéria. Obrigado. Deixa eu só carregar aqui, vamos lá. Acho que está com alguma lentidão aqui. Bom, daqui a pouco eu consigo, vai aparecer para mim aqui o superchat da Valéria. Mas aí eu queria já então passar para a gente comentar o caso da ministra Damares Alves, né? Começando por essa denúncia aí da revista Época, Léo, que traz depoimentos de indígenas, né, lá da tribo do indígena da etnia Xingu, lá no Mato Grosso, que afirmam que a indígena Cajutiti Lulu Camayurá, de hoje com 20 anos, foi retirada irregularmente da tribo por uma intermediária da ministra Damares Alves, que trabalhava na ONG que é presidida por ela, chamada Atine, né? E essa menina tinha 6 anos na época e foi retirada de lá sob o pretexto de um tratamento de saúde e, segundo os indígenas, nunca mais voltou, né? A ministra se defendeu, dizendo que a saída da menina, que é identificada como Lulu apenas, foi legal, teve a anuência dos pais, alguns parentes também saíram da tribo para Brasília, para se tratar, para receber algum tipo de atendimento, e a menina acabou morando com ela e é tratada por ela como se fosse uma filha, né? Isso aí gerou uma polêmica nas redes sociais. Eu estou tentando tratar isso com alguma cautela, porque se trata de um tema delicado, não dá para a gente sair, apesar do histórico, vamos dizer assim, meio louco da ministra Damares, né? Esse aspecto dela meio mirabolante, essas coisas meio fora do nexo que ela proclama todo dia. Para mim, não é tentativa de criar uma cortina de fumaça enquanto o Paulo Guedes age vendendo todos os nossos ativos. É necessário a gente tomar alguma dimensão aí, talvez, antes de condená-la por isso. O que você acha, Léo? Você falou que ela trata a menina como uma filha, Aquiles? Isso. Então não vamos falar disso, não. Né? Não vamos xingar ela por isso, não. Vamos mudar para outra coisa. Não é mais legal? Eu acho. Eu acho que Você sabe por quê? Olha, é lógico, todas as pessoas têm atitudes bizarras, mas todas as pessoas também têm atitudes boas. E às vezes, como a gente não estava lá para ver o que estava acontecendo, talvez a Damares realmente tenha adotado essa menina com a anuência dos pais, e a gente pode agora entrar naquele oba-oba de ficar batendo numa pessoa só porque ela é idiota nos pontos, mas talvez ela tenha tido alguns pontos bons. Então, como a gente não tem certeza disso, e ela produz tanta merda, né? Digamos que é uma pessoa que tem um potencial de produção de merda tão grande que a gente pode focar até em outras coisas. E peço a Deus, não o Deus da Damares, não o Deus do pé de goiaba, peço a Deus que ela realmente tenha cuidado dessa menina como uma filha, tenha dado para ela oportunidades de um cidadão, e que seja talvez aí a possibilidade da Damares se distanciar um pouco das covardias que ela tem feito, enganando as pessoas dentro dessas igrejas, falando mentiras, pregando o evangelho de forma falsa, usando a Bíblia para fundamentar seus interesses pessoais e desviando seus fiéis do caminho verdadeiro do evangelho. Ela está realmente desenvolvendo dentro do Brasil uma seita satânica de condução das pessoas que poderiam estar se instruindo dentro do cristianismo em direção ao satanismo, em direção ao anticristo. Talvez isso aí pese pelo menos em 1% para, se ela realmente tratou a menina como uma filha, talvez isso pese pelo menos em 1%. Tomara que essa menina não tenha aprendido com a Damares a ser como a Damares, usar a palavra de Deus em benefício próprio.
É muito complicado. A menina tem defendido ela, né? Hoje, com 20 anos, ela estuda em Brasília para fazer faculdade, né? Para entrar na universidade. E antes de deletar sua conta nas redes sociais, quando a Damares virou ministra, ela tinha feito manifestações em defesa da Damares, né? O que isso, em hipótese alguma, vamos dizer assim, inocenta qualquer eventual crime que a ministra tenha cometido, né? O que a gente defende é uma apuração, é uma investigação para saber que circunstâncias foi, identificar, dar voz a essas indígenas que fizeram a denúncia, né? E que isso seja investigado e apurado e, ao final das contas, a verdade prevaleça. Eu acho tudo a ver o que você falou, porque, olha, nada justifica uma pessoa tomar o filho dos pais só pelo fato dos pais serem mais pobres, senão a gente vai ter uma chuva de milionários tomando filhos de pessoas mais pobres. Agora, se realmente a menina foi doada pelos pais e agora a gente pega muito pesado nisso, que é uma coisa que a gente não vai ter certeza, a gente acaba fugindo do foco de tantas coisas perversas que a Damares faz, tantas coisas bizarras. Uma referência muito ruim que essa menina deve ter é a ideia de fingir ser aquilo que você não é. A mesma pessoa que fingiu ter recebido Jesus no pé de goiaba, finge ser enviada de Jesus e ela não achou o bastante fingir ser algo do sobrenatural. Ela quis também fingir ser algo do mundo, que eles tanto criticam. Uma coisa que a gente precisa admitir é que uma das coisas que os pastores mais criticam é o mundo exterior à igreja, porque eles querem vender produtos da igreja, eles querem que você assista às emissoras de televisão da igreja, eles querem que você consuma as músicas da igreja, eles querem o mercado da igreja. Então eles fizeram um mercado paralelo, mas no lugar de entrar dentro daquelas teorias da economia, de que você consegue ter o consumidor a partir da oferta do melhor produto ou então da oferta do melhor preço, eles criaram uma espécie de blindagem. Se você consumir qualquer coisa daquela emissora de televisão, você é de Satanás. Se você comprar isso, você é do demônio. Se você apresentar isso para o seu filho, você é do diabo. Porém, essa pessoa não ficou satisfeita e também falsificou diplomas do mundo, né? Ou seja, não bastava ela ter o mundo paralelo dela, onde ela consegue comercializar os produtos de Deus, como ela também quis ser notável e notória no mundo convencional, onde as únicas instituições que realmente podem emitir diplomas são aquelas autorizadas pelos órgãos competentes, no caso do Brasil, em especial o MEC, né, para emitir um diploma no Brasil, o MEC. Mas conta pra gente, como é que é essa história aí da Damares ser tudóloga, porém ter formado numa universidade de Facebook? Seria a Damares uma das criadoras dos nossos jovens que atualmente são doutores, PhDs, nossos especialistas de Facebook? Seria ela a protagonista de tudo isso? Seria ela a criadora daquela frase engenheiro pra quê? Ou até uma precursora, né? Exatamente. Bom, a Damares Alves, a Folha de São Paulo pegou no pé aí de uma declaração que ela tinha dado antes de virar ministra, né, dizendo que ela se apresentando como uma pessoa especialista, né, um mestre em educação e em direito da família, o que são dois mestrados assim distintos. Para quem conhece um curso de pós-graduação stricto sensu, que é o caso do mestrado, né, você tem que pelo menos fazer 2 anos distintos aí de formações específicas em cada uma delas, não necessariamente estão interligadas, né, o direito e essa questão da educação. E aí a Damares demorou acho que 3 semanas para se manifestar, para responder aos questionamentos da reportagem da Folha de São Paulo, né, divulgou, por meio de sua assessoria, uma nota em que ela reconhece que não tem essas titulações acadêmicas, né? A Damares Alves, ela é formada em Direito, Léo, pela Faculdade de Direito aqui de São Carlos, a FADISC, e também parece que tem uma graduação em Pedagogia, né? Mas, para uma pessoa que se diz detentora de 2 títulos de mestrado, ela não tem um perfil na plataforma Lattes, Léo, que você conhece, né? A plataforma da CNPq, que reúne
as informações acadêmicas de praticamente a absoluta maioria dos pesquisadores brasileiros, né? Embora não seja obrigado um pesquisador brasileiro a ter o seu nome e as suas informações curriculares lá no Lattes, é, no mínimo, incomum você ter aí um pesquisador que produz conhecimento científico e não esteja lá registrado na plataforma Lattes, né? Uma grande coisa que a gente vê, assim, é muito comum, e até os professores das universidades reclamam, é que às vezes os alunos deixam a plataforma desatualizada, mas não existir nada, nenhuma informação, aí é complicado, né? Eu acho que isso aí também foi um indício que levou a Damares Alves a recuar do seu título, que em vez de ser acadêmico, dizia ela que era bíblico, né? E também é uma outra questão que a gente pode entrar nesse mérito aí. O que você acha? É charlatanismo? Olha, bom, ela como formada em Direito, ela sabe que isso aí é crime, né? Inclusive, as pessoas costumam duvidar dos meus diplomas, Aquiles. Eu falo, olha, tá à disposição, é só me processar. Exatamente por isso, porque isso é crime. A pessoa bom, eu esqueci aqui agora, mas eu acho que é falsa. Bom, esqueci o tipo penal, mas é crime. Você não pode chegar falando que você é mestrado sem ser mestrado. Isso é crime. Você está falando que você é uma coisa que você não é. Falsidade ideológica. Muito obrigado, Adriano Araújo, que deu aqui aquele solavanco de... Bom, a falsidade ideológica, ela existe, obviamente, no diploma, e o falso ideológico existe na pessoa da Damares, né? Se ela apresenta o documento, ela está apresentando um documento falso. Aquiles, isso é muito comum dentro das igrejas. E é esse tipo de informação que eu tento passar para as pessoas. Não que os evangélicos sejam charlatões, não que os evangélicos sejam estelionatários, mas 99% dos estelionatários são evangélicos. Esse é o detalhe. E eles encontram olha, normalmente uma doença procura um corpo débil. Uma doença procura um corpo fraco para se alojar. Um hospedeiro procura normalmente aquele corpo que tem a menor quantidade de defesa para se alojar. O que fazem os charlatões? O que fazem pessoas como a Damares? Eles procuram as pessoas que têm a menor capacidade de defesa contra o estelionato, que são aquelas pessoas que estão fragilizadas. As pessoas, quando elas estão fragilizadas, elas se sentem impotentes para resolver determinados problemas, elas procuram algo maior. Principalmente quando o médico fala, olha, não tem jeito. Eu passei por isso, Aquiles, quando eu perdi meu pai. Eu sempre fui muito científico e, olha, quando meu pai estava no leito de morte, eu comecei a desenvolver um fanatismo religioso e eu preferia escutar os religiosos falando, não, para Deus tudo é possível, do que escutar a palavra do médico. Seu pai ficou 6 minutos com o coração parado, não tem jeito dele voltar, ele vai morrer. Então... esse momento de fragilidade possibilita o charlatanismo. É a hora que tem o curandeiro, é a hora que tem a história do Jesus no pé de goiaba, e automaticamente, quando determinadas pessoas de um nível acadêmico mais alto tentam questionar pessoas como a Damares, porque hoje tá muito assim, né? Tá muito aquele luxo de, olha, peraí, quem que é essa pessoa que tá ali em cima falando em nome de Deus? Ela é o quê? Ah, não, ela é 2 vezes mestrada, né? Isso começa a acontecer hoje. E é exatamente dentro dessas igrejas que você vai achar falsos advogados, falsos médicos, você vai achar tudo lá. Eu vou contar uma história que é muito comum pra gente de Minas, mas eu acho que aconteceu no Brasil inteiro, que foi... Pode falar. Permita-me aqui interromper, só para não fugir o superchat, e aí eu já te passo a bola. Tá dizendo aqui o perfil Doce Crítica. Lula, o povo te ama, força, companheiro. Lula livre. Aquiles e Léo, parabéns, nota 10 essa dobradinha. Obrigado ao perfil Doce Crítica por isso. Aí tem outro superchat aqui do Arruda Silva dizendo, Léo, assisto vocês sempre, vejo vocês falarem da importância da união das esquerdas, mas por que não existe também uma união das mídias de esquerda? Tipo, por que o Léo Atushi não conversa com o Paulo Henrique Amorim? 247 mais conversa afiada. Está aí registrada a sugestão do Arruda Silva e tem também um superchat do Emanuel Bessa de Mendonça dizendo, Léo, receber filhos sem processo legal é crime. Né? E aí, só lembrando que, Emanuel, só lembrando sobre esse assunto, né, que ele está se referindo à questão da Damares, que a Damares não se identifica como mãe da menina, mas sim como tutora. Né? Tem aí uma linha tênue jurídica, e ela, como advogada, deve ter percebido isso, né? E que, de alguma forma, protege ela de algum processo, né? Embora uma investigação séria deve apurar qual a responsabilidade e qual o tipo de relacionamento que há entre as duas, né? E se há um consentimento
da família indígena. E a Carmen Célia Tazinaf, que é membro do canal, está dizendo aqui: acabei de ouvir o porta-voz da presidência, o general Rego Barros, ao se despedir da coletiva à imprensa, dizer paz e bem. Até isso eles copiam a esquerda. Avisa o Mauro Lopes. Então, vou mandar, obrigado, Carmen, pela observação, vou mandar o recado aqui para o Mauro Lopes, que vai ficar contente de ouvir isso. E a Adriana Brito, que é membro do canal, está dizendo: a Damares é uma mistura de dogmas e problemas psicológicos. Ela não tem suas funções normais. Nesse ponto aqui, Léo, e aí vai a gente voltar para o que você estava dizendo, eu concordo com a Adriana aqui, sobre essa questão da normalidade, das faculdades mentais da nossa ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, né? Então eu passo a bola para você. Então, eu acho que ela é muito normal, ela aproveita das pessoas que têm vulnerabilidades. Normalmente, os estelionatários, e a colega falou aqui, charlatães, porque às vezes eu faço, quando as palavras são novas, às vezes eu faço realmente a flexão de plural errado, porque vem na cabeça na hora. Então, muito obrigado, deixa eu até agradecer, que é a Eliana Laskovski. Muito obrigado, Eliana. Muito obrigado, Márcio. Não é igual o cara do INEP, não, né, que falou em cidadãos. Não. Mas assim, é porque a língua portuguesa, né, teve uma vez que Jô Soares fez a abertura do programa dele usando palavras da língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, que ele conseguiu fazer uma abertura de 3 minutos sem ninguém entender uma palavra, e era tudo da língua portuguesa. Nós temos aí uma língua muito farta, e eu tenho, digamos que a maior vulnerabilidade minha na comunicação é exatamente a língua portuguesa. Tanto é que, para ter coragem de começar a falar em público, eu fiz uma pós-graduação em língua portuguesa, essa devidamente registrada, diploma emitido, tudo certinho, e tá no Lattes, tá, gente? Para evitar que pensem que foi na Universidade da Damares, não foi, não. Eu fiz uma pós-graduação em língua portuguesa para eu começar a ter um pouquinho de coragem. E veja, você estuda e ainda não tem aquele conhecimento pleno, mas é muito importante ter esse conhecimento. Deixa eu agradecer Márcio Santos, Ventos de Liberdade, País das Maravilhas, onde tudo gira em torno da ficção, dá para massagear o ego do povo. Tá aí o carnaval para tudo se acabar na quarta-feira. Márcio Santos, muito obrigado pelo comentário. Primeiro, o que eu queria falar, Aquiles, é que nós não podemos menosprezar o inimigo no sentido de pensar que a Damares seria simplesmente uma louca. Não, ela é uma super espertalhona que sabe muito bem o público que a segue. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro não é um boçal. Ele só fala a boçalidade. Nós nunca vimos uma frase do Eduardo Bolsonaro ser conexa com a realidade. Ele nunca conseguiu falar algo que tenha coerência acadêmica, algo que tenha coerência científica, algo que tenha coerência social. Ele só fala loucuras. Mas você acredita realmente que, se ele fosse esse bobão, ele teria passado no concurso da Polícia Federal? Ele teria conseguido ser eleito deputado? Não. Eles são super inteligentes. E aí que está o erro da esquerda. Achar que um Nando Moura com 3 milhões de seguidores é um estúpido, achar que os filhos do Bolsonaro são todos idiotas porque falam aquelas bobeiras. Não, eles são gênios. Só que eles usam a genialidade deles para o mal. Da mesma forma a Damares. Ela aprendeu durante todo esse tempo de igreja que as pessoas de dentro da igreja são vulneráveis, estão procurando proteção, estão fracas espiritualmente, e ela utiliza essa fraqueza para produzir as riquezas dela. Ela utiliza essa fraqueza para entrar na cabeça das pessoas e conquistar essas pessoas. É a falta de consciência disso que faz a esquerda não entender muito bem, porque a esquerda acaba pensando: se essa mulher é assim tão estúpida, como é que essa mulher consegue ter tantos seguidores? Como é que essa mulher consegue convencer pessoas que encontrou Jesus no pé de goiaba? Esse é o primeiro ponto. Agora, um ponto importantíssimo que você trouxe de um superchat é a questão da necessidade da adoção legal. Como que eu consigo ler o caso da Damares? A Damares não buscou uma pessoa na tribo para essa pessoa ser tratada como uma filha. Ela buscou essa pessoa na tribo para ser um escravo. Por que que eu falo isso? Gente, eu sou quarentão. Antes do governo Lula, era normal várias pessoas buscarem pessoas na roça. E eu sou do interior de Minas Gerais. Quem é da região da Zona da Mata, em especial de Ponte Nova, conhece isso muito bem. Basta ser da minha idade. O que acontecia? As pessoas iam buscar as pessoas, mulheres, né, assim, jovens na roça, para que essas jovens trabalhassem dentro de casa. E como é que funcionava?
Você que mora num apartamento com mais de 30 anos, você já reparou que do lado da sua cozinha tem uma despensa que deixou de ser quarto, mas antes era um quarto que cabia só uma cama? Exatamente, esses quartos eram construídos para as criadas. As criadas eram mulheres que eram trazidas da roça para ganharem 1/3 do salário mínimo. Eu vou repetir para você ter uma ideia do que é que a elite está reivindicando de volta. A elite brasileira está gritando porque isso acabou. Eram mulheres que eram buscadas na roça para trabalharem por 1/3 do salário mínimo. Mas por que elas ganhavam tão pouco? Porque na roça elas ganhariam ainda menos. O que a Damares buscou na tribo indígena foi isso, foi uma serviçal, mas ela aproveitou a vulnerabilidade ainda maior da questão das tribos, pensando, olha, os pais deixaram, essa menina vem pra cá, daqui ela não tem pra onde ir, claro que ela não fez o processo legal de adoção, a gente sabe que não. O detalhe é que uma informação que foi trazida por você e uma informação que me parece que está coerente com o que aconteceu com a própria menina, é que a Damares acabou tratando ela como uma filha, ou seja, ela trouxe um escravo, mas desenvolveu por esse escravo um afeto. E por isso eu me nego a criticar. Claro que a Damares deveria ter feito o processo legal de adoção, ela não conseguiria. A gente sabe que o processo de adoção é um processo complexo, ela não conseguiria. Então ela buscou uma criança, supostamente com autorização dos pais, talvez de acordo com as denúncias de agora, ela teria abduzido a criança e levado, teria sido um sequestro, mas ela buscou a criança com autorização dos pais, um processo que deveria ter sido, digamos que, um processo que deveria ter sido iniciado pelos pais se tivesse alguma coisa errada. Então, por questão de coerência, por que os índios, né, os pais dessa criança, não denunciaram o sequestro? Isso me dá um pouco de impressão de que os pais autorizaram, você entendeu, Aquiles? E eu acho que se a gente começa a atacar, até quando a gente não tem subsídios para isso, a gente perde a credibilidade. Nesse caso, o que eu consigo ver é o seguinte, olha, uma Damares que buscou uma criança, lógico, que não foi com boas intenções, foi com a intenção de ter um escravo dentro de casa, desenvolveu carinho por essa pessoa e acabou tratando como filha. Agora, eu, particularmente, não consigo acreditar que foi sem autorização dos pais. Eu conseguiria acreditar que foi sem autorização dos pais se a gente tiver hoje um início de um processo, ainda que seja uma denúncia na Polícia Militar arquivada, mesmo que não tenha sido levado para frente, mas pelo menos tenha acontecido uma denúncia dos pais dessa criança. Fora isso, eu acho que é tentar aproveitar a situação hoje para fins políticos, isso acaba tirando a credibilidade, porque a gente tenta aproximar dos admiradores da Damares para mostrar como que ela é incoerente, ela mentiu a respeito dos diplomas, ela mentiu a respeito de um monte de coisa. E no meio, a gente coloca uma coisa que acaba tocando o coração das pessoas, que as pessoas pensam assim, olha, ela pegou uma pessoa que não é filha dela, tratou como uma filha, deu estudo e tal, e eu vou criticar isso. A gente acaba perdendo a credibilidade com as pessoas que gostam da Damares, porque a gente está xingando a Damares às vezes por uma coisa que pode ter começado errado lá atrás, mas deu certo na frente primeiro, e o brasileiro ele é muito disso, de resultado, né? Ele é muito utilitário. E mais, a gente pode estar criticando ela pela única coisa que ela fez de boa na vida. Então eu penso nisso. Mas que ela descumpriu o processo de adoção, ela descumpriu. Ela não foi lá para buscar uma filha, ela foi para buscar um escravo. Eu não sou bobo a respeito disso, mas talvez aí no andar da carruagem ela desenvolveu um pouquinho de carinho por essa criança. Assim que eu vejo o caso. Só queria trazer aqui para você, tem muitas pessoas se manifestando, dizendo que, reconhecendo como legítima, embora desprezível, né, esse fato que você falou aí das pessoas que vão na zona rural buscar outras para morar em suas casas em troca de migalhas, né, de condições insalubres de sobrevivência. A Lena Pacheco está dizendo aqui, é verdade, Estopa, no sul também acontece isso. Eu venho do sertão de Pernambuco e lá também, na época em que morei, presenciei esse tipo de situação. É realmente bastante comum, naquela época, você trazer pessoas da zona rural para a cidade, né, para executar serviços domésticos em casa em troca de moradia, de alimentação e, quem sabe, algum dinheiro, né? Isso hoje realmente é lamentável, é condenável sob todos os aspectos, né? Agora, deixe-me ler aqui um superchat e agradecer também o Henrique Nunes aqui, que acabou de mandar um superchat. O Cláudio Alves disse: Léo Estopa, prefiro seus erros de português ao português perfeito do Temer e suas mesóclises. E aí sou eu que estou dizendo, tá? O conteúdo é muito mais importante do que a forma. E obrigado, Cláudio, pelo superchat. E o Leonardo Leon está dizendo: Adriana Brito e Aquiles, as pessoas acometidas por demências não merecem ser comparadas com essa monstruosidade.
ela não é diagnosticada. Damares é má mesmo, né? E aí eu me lembro muito, Léo, antes de passar para você, vou ler o superchat aqui e já vou fazer um comentário e passar a bola para você, um comentário, aliás, da Deise Ribeiro, dizendo: Léo Stop e Aquiles, a ministra é uma mente perigosa, ela tem transtorno de personalidade, sociopata. E aí eu lembro, Léo, uma frase que o Leonardo Atrucci sempre fala, de vez em quando ele comenta, que disse que aprendeu com você, quando você disse que, para ele, se apresentou para ele que, infelizmente, existem pessoas más no mundo, né? Não existem pessoas canalhas, existem pessoas sociopatas, existem pessoas malignas, mas existem pessoas que são FDP mesmo, que tem o espírito maligno, né? A malignidade em sua formação espiritual. Então, casa um pouco com o que as pessoas estão dizendo aqui. Primeiramente, agradecei-lhes pela comparação aí e pelo elogio. E olha, foi até legal aquele dia, porque olha, isso não é eu que estou falando, é claro, Freud falou sobre isso, a teoria da projeção, aquela ideia de que você acaba tendo para o mundo uma espécie de visão. É uma visão sua do mundo, eu jamais seria tão canalha. Então você não imagina que as pessoas seriam canalhas dessa forma. E o Léo é uma pessoa muito boa pro mundo. Ele só tem, digamos que, intenções boas pro mundo. O Léo ele não consegue pensar coisas ruins. E é um dos motivos que eu gosto muito de trabalhar com o Léo por causa disso. Que ele sempre quer o melhor pro mundo. Lógico, todo ser humano tem a sua visão egoística, a sua visão de crescimento e tem o seu eu. Mas o Léo, ele tem o seu eu muito próximo de um eu que quer o bem para todo mundo. E teve um dia que eu tive que chamar ele numa espécie de responsa: para, Léo, você tá querendo ver o mundo com seus olhos, o mundo é ruim, cara. Existem canalhas. Esse dia foi muito interessante que o Léo parou para refletir e pensar: realmente existem canalhas, não é todo mundo que é bom, não. E é mais ou menos isso, né? Eu só queria complementar aqui que eu dei a ideia de 1/3 de salário mínimo para trazer as pessoas da roça, na realidade, lá da região de Ponte Nova, mas é claro, a gente precisa levar em conta que tem lugares que a promessa é simplesmente uma vida melhor, como, por exemplo, as pessoas contam aqui que essa menina teria vindo com a promessa de arrumar os dentes. Então, seria essa aí a promessa necessária para tirar, às vezes, uma criança de uma tribo indígena. Os Britos falam exatamente o caráter da Damares... Deixa eu só ler o superchat aqui rapidinho, porque acabou que misturou a nossa voz. Os Britos falam exatamente: o caráter da Damares, a falta dele não se altera com o episódio da menina indígena, mas se ela tiver agido de boa fé, os bozetes vão colocá-la num altar, é melhor deixar quieto. Exatamente, é o que fala os Britos, e o que ele fala é interessante, que é outra coisa. Hoje eu tô querendo ser mais científico, sabe por quê? Porque a Damares, no final das contas, ela transformou os mestrados dela numa fundamentação puramente bíblica, e tem gente que não precisava da Bíblia para fundamentar isso, e um dos maiores pensadores da ética que a gente tem na realidade hoje é o Immanuel Kant, que falou uma coisa muito próxima disso que os Britos acabou de falar aqui, que se você faz uma coisa exatamente porque você tem uma intenção boa diante daquela coisa, ou seja, a sua intenção é boa, você agiu de forma ética. E eu não vejo ética no que a Damares fez. Ela fez exatamente o contrário do pensamento de Kant. Ela foi utilitária. Eu preciso de uma pessoa dentro de casa nos próximos anos para limpar, passar, fazer isso. Eu levo um índio, o índio vai ter mais dificuldade de se integrar à sociedade, vai ser mais difícil para as pessoas perceberem que tem um índio na minha casa trabalhando para mim. É isso que eu consigo ver. No final das contas, o pensamento utilitário acabou produzindo mais utilidade para os dois, porque a menina acabou tendo uma oportunidade de estudos, né, produzindo utilidade, porque quando a gente pensa no ponto de vista mais humano, será que ela viveu melhor longe da família? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher morar com a minha família, mesmo na pobreza, do que ter uma oportunidade de morar com a gente rica e abandonar minha família. Mas não é todo mundo que é assim. Então, por isso que eu falo que no pensamento utilitário, que é o predominante na sociedade brasileira hoje, ela acabou produzindo utilidade. É o que os Britos falam aqui, olha, como ela acabou produzindo mais utilidade no final das contas, é uma criança que acabou tendo uma vida economicamente falando melhor do que ela teria dentro da tribo. Os bolsominions tendem a elogiar esse fato. Então, não é um fato que vai causar espanto dos bolsominions, muito pelo contrário. Quando a gente tentava falar que o Bolsonaro poderia iniciar uma guerra, ele era elogiado entre os bolsominions, né? Tudo que para nós é aberração, entre os bolsominions acaba sendo motivo de elogio, por mais que isso possa parecer louco. Verdade. Tem muita gente aqui que está condenando a Damares, né? Até um seguidor nosso aqui perguntou se eu estava lendo apenas comentários
favoráveis à Damares. Não, eu acabei de ler aqui várias pessoas questionando, né? Inclusive, a Irma Feliciane está dizendo, a Damares é uma sequestradora. E a Sofia, que é membro do canal, está dizendo, puxa a ficha da Damares. São pistas explícitas de uma personalidade deteriorada. E o Marcelo está pedindo Damares na Papuda. Tem muita gente aqui também pedindo Damares na Papuda, né? Agora, Léo, sobre essa questão dos mestrados aí fake, porque existe uma aura fake nesse governo, né? Todas as informações a gente vai cavucar, tem um negócio aí que não é, veja bem, não é bem assim, olha, eu falei, mas foi em outro contexto, então, assim, vocês estão me deturpando. Eu queria compartilhar para vocês que eu sou estudante de mestrado aqui na Universidade Federal de São Carlos, né, a UFSCar, em Ciência Política, e vou dizer para você, não é fácil, não, você obter um título de mestre. Por isso que eu gostaria que a ministra respeitasse todas as pessoas que foram submetidas a processos de seleção de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, né? Somente quem passou por esse procedimento sabe a dificuldade que é você defender uma ideia sob o rigor científico e sob a metodologia aplicada, né? E obter uma certificação da ciência sobre esse fato. Então, o mínimo que poderia ser feito pela ministra era um pedido de desculpas a todas as pessoas, a todos os pós-graduandos em estricto senso nesse país, né, que se dedicam, recebem uma miséria do governo federal a título de bolsa de estudos, né? Vamos ser justos aqui, vamos fazer uma justiça com milhares de estudantes de mestrado e doutorado nas universidades públicas e privadas do país, né? Acho que a ministra deveria se desculpar com todos eles, com todas elas, que se dedicam aí, especialmente as mulheres, viu, Léo? Que além de enfrentarem as dificuldades inerentes à formação de um mestrado e um doutorado, né, elas também têm que ultrapassar a barreira da jornada domiciliar. São pessoas que, como uma seguidora nossa que mandou um e-mail emocionante, esqueci o nome agora, me perdoe, dizendo que ela tem 2 doutorados, inclusive o segundo dela ela fez com a filha no colo. Então, é muito injusto você, da boca para fora, ficar arrotando títulos de pós-graduação, né, quando você desconhece quão difícil e quão dificultoso é para qualquer pessoa que tente obter esse tipo de outorga da academia. Então, fica aqui o meu protesto e o meu pedido de que a ministra Damares se retrate sobre essa declaração charlatã dela, de ser detentora de títulos acadêmicos que ela, de fato, não os detém, e respeite um pouco mais os estudantes e as pessoas que já estudaram pelo mestrado e doutorado. Essa aqui é um desabafo aí. Aquiles, você me promete pegar a rabeira nesse desabafo seu? Claro. Posso? Eu vou fazer o mesmo, olha, porque quando você começou a falar sobre essa questão, eu tinha levado tanto pelo lado do oba-oba, já levando em conta o fato dos pastores, não todos, claro, os pastores charlatães usarem sempre esses argumentos e sempre mentiras, que eu não tinha pensado pelo que você está falando. E quando você começou a contar tudo isso, eu comecei a lembrar que hoje eu faço o mestrado pela Ambra, que é uma universidade que eu recomendo para todos os brasileiros que gostam de direito e business, porque, olha, é um nível de seriedade e, assim, é uma coisa fantástica. E quando a gente faz um mestrado, a gente faz por amor e a gente nem lembra o tanto que a gente batalha para conseguir fazer um trabalho de mestrado. E você falou uma coisa que faz todo sentido. Como que essa mulher desrespeitou pessoas que se esforçaram e se esforçaram muito para conseguir esses títulos. E quando você estava falando, eu comecei a lembrar, Aquiles, de como foram os últimos dias de estudo de mestrado meu, e eu fui pensar, gente, olha, o que foi de esforço para conseguir fazer os meus 2 últimos trabalhos. Inclusive, eu estou colocando alguns trabalhos acadêmicos meus na página que eu estou começando a criar, que é leonardoestoba.com.br. E quando eu vejo, por exemplo, um trabalho de mestrado, que no caso da Ambra, eu acho muito fascinante isso, no caso da Ambra, cada disciplina você faz um trabalho de mestrado
para aquela disciplina. Então, no final, você faz aquele trabalho grande, mas cada disciplina do mestrado você faz um artigo. Agora, você imagina, na graduação, você faz um trabalho final, no final da graduação. No mestrado, você faz um trabalho por disciplina. E aí eu comecei a lembrar como que foi o último trabalho que eu fiz. Sem dormir de madrugada por causa da Luísa, que estava chorando a noite inteira, ajudando o meu sogro a carregar areia e cimento para fazer o quartinho da Luísa durante o dia, com fone de ouvido, e isso eu vou colocar no meu canal, porque depois do que você falou, eu tive a ideia de fazer o meu percurso no mestrado da Ambra, que é uma coisa que eu estou gostando muito e eu incentivo muitas pessoas a fazerem. Aí eu fui imaginar, olha, para eu agora concluir 2 disciplinas do mestrado, para eu concluir a última disciplina do mestrado, e olha, são 15. Para eu concluir a última disciplina do mestrado, eu tive que colocar um fone de ouvido para ouvir aulas carregando tijolo, carregando areia, carregando cimento. E tudo isso sem dormir, ou seja, café, né? Tá aqui um copo vazio, que para conseguir sobreviver a uma situação de uma criança chorando à noite, tendo compromissos acadêmicos pro dia, você acaba fazendo isso. E você chamou atenção para uma coisa de como deve ser para uma mulher que fez um mestrado durante o tempo que estava com uma criança pequena. Porque, olha, a criança, ela toma muito mais tempo da mãe do que do pai. Para mim foi muito difícil os últimos meses por causa da Luísa chorando. Imagina o que está sendo para a Jennifer. Imagina que a Jennifer se esforça, tem aí um título de mestrado, depois de todo esse esforço. Mas para Damares basta falar que tem. Ela não precisou de se esforçar em nada, porque o público dela acredita tanto em mentira que nunca vai virar para ela e falar, me mostra seu diploma. Talvez o público dela nem conheça o que é a plataforma Lattes que você falou no início. Então eu queria acompanhar você nesse repúdio ao desrespeito a todos os acadêmicos. Não é só os acadêmicos de nível mestrado, não. Hoje a gente tem no Facebook um problema muito sério, Aquiles, que é um dos culpados por hoje o Brasil está nesse ponto que está. São pessoas que nunca estudaram economia, são pessoas que nunca abriram um livro, nunca pisaram numa universidade. Eles aprendem política e economia através de papo de youtuber, e o papo de youtuber normalmente está sintonizado com aquilo que paga mais, e a partir do papo de youtuber eles se acham prontos para refutarem, que são crianças refutando, é muito estranho, né? Porque refutar é prerrogativa acadêmica, para refutar você tem que estar pelo menos no doutorado, mas aí a gente tem crianças de 14 e adolescentes aí de 16 anos refutando pós-doutores em economia porque eles escutaram alguns youtubers. Esse processo de desmoralização da academia, desmoralização do conhecimento científico, que inclusive a própria Damares falou que nós temos ciências demais e Bíblia de menos. A Damares refutou o darwinismo, a teoria da evolução. Tudo isso está levando o Brasil para o fundo do poço. Porque, olha, tudo que temos hoje é graças à evolução científica. Se nós estamos na frente de uma câmera falando e as pessoas estão recebendo o que a gente está falando, é porque tem toda uma evolução do conhecimento científico que começou lá atrás e chegou nesse ponto de hoje, onde temos uma microeletrônica com telecomunicações de altíssima velocidade. Se a gente tem pessoas que estão refutando isso, falando que a Terra é plana, falando que toda a produção do conhecimento da humanidade tem que ser ignorada em favor do uso exclusivo da Bíblia, essas pessoas poderiam começar pelo menos desligando a luz dentro de casa. Então, a gente está vivendo um momento de obscurantismo extremo, e a sua revolta, ela precisa ser amplificada para que as pessoas entendam como o Brasil está sendo destruído, a partir da destruição da importância do conhecimento. Muito bem colocado por você, eu te dou os parabéns, talvez tenha sido esse o pontapé inicial para que todos os acadêmicos do Brasil percebam como que o conhecimento científico está sendo humilhado por essa nova conjuntura política brasileira, que é uma loucura na política. Obrigado, Léo. Acho que foi Você complementou bastante aí. Queria te parabenizar também por essa batalha sua aí de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu vivo nela, compartilho com ela também e sei que não é fácil, né? Por isso que causa revolta quando a gente vê alguém assim, do nada, querer arrotar título da boca para fora, né? Léo, a gente está chegando aqui na final do nosso programa, infelizmente. Daqui a pouco, às 8 horas, tem a Gisele Federici, o Paulo Moreira Leite e o Alex Sonic no Boa Noite 247. Queria agradecer você pela participação e pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, substituindo o Leonardo Datucci no Léo Quadrado, né? Sempre análises muito lúcidas. Queria pedir a todas as pessoas que estão nos assistindo que novamente que se inscrevam no canal da TV 247, não paga nada por isso. Queria que vocês dessem likes
nessa live, por favor, nós temos 947 likes aqui, temos 2.000 pessoas assistindo. Se cada um que não clicou aí no joinha der um like nessa live, o alcance dela vai aumentar e nós poderemos alcançar mais pessoas, né? Queria pedir para vocês também compartilharem o nosso conteúdo do 247, né? E me despedir de vocês para até a próxima e até alguma eventualidade. Passo para você dar as considerações finais. Léo, um abraço. Muito obrigado, Aquiles, por participar comigo do Léo ao Quadrado hoje. Tomara que o grande guru Léo Atucci tenha tido aí um tempinho para descansar, esteja mais tranquilo, eu imagino a correria dele. Digamos que o Léo é o responsável pela articulação do grande jornalismo progressista contra o golpe no Brasil, e não é um peso, mas é um fado, né? Não vamos pensar que é um peso porque ele faz isso por prazer. Se ele fosse vendável, obviamente ele estaria onde brota o dinheiro. Não, ele está com a gente graças a Deus, e não é o Deus da Damares, é o Deus de verdade, não é graças ao Deus do pé de goiaba. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui assistindo com a gente pela TV 247, lembrando que eu estou fazendo a transmissão também pelo canal do Estopa. Então, eu vou continuar batendo papo com o pessoal aqui no canal do Estopa mais uns minutinhos, Aquiles, e peço para todos que estão aí na TV 247 nesse momento, nesse intervalozinho aqui entre o programa nosso e o Boa Noite 247, só dar um pulinho lá no canal do Estopa, que é onde eu estou fazendo as lives, e participar comigo aí por uns minutinhos, só para se inscrever no canal, e lembrando que eu volto hoje às 10 da noite. Então, muito obrigado, Aquiles, e até uma próxima sexta-feira, né? Até um próximo Léo e Aquiles, ou Aquiles e Léo, que é mais coerente com a ordem alfabética. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado a você. Eu que agradeço a oportunidade, e fiquem com Deus. O Deus que não é o da Damares, que não arrota conhecimento charlatão, né? E até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu. Muito obrigado, pessoal, que está assistindo comigo aqui nesse momento. Aquiles, eu tô vendo que você tá por aí ainda, né? Só te agradecer muito. Eu tô vendo o Aquiles ainda no Hangouts. Aquiles, para você entender o que tá acontecendo, dá um pulinho aí no canal do Estopa e volta um pouquinho para você ver que eu tenho sugerido pro Léo Atucci da gente fazer um formato um pouco mais moderno, cortando um do lado do outro e tal. Acompanha um pouquinho aí pelo canal do Estopa que eu faço essa despedida desse pessoal que tá assistindo com a gente aqui ainda. E vou começar lendo um superchat muito polêmico, porque é um superchat que traz uma pergunta muito interessante, que é o Deep Crash and Spiral. Ele fala: tô com uma dúvida, como descobrir a direção do fluxo de potência ativa entre duas barras, conhecendo a defasagem angular da fase de cada barra? Já parou para pensar o que acontece quando chega uma pergunta dessa numa página de política, Aquiles? É uma coisa complicada. Olha, Deep Crash and Spiral. Veja bem, o que eu vou sugerir para vocês, eu primeiro vou pedir para quem aí não é da área de elétrica, por favor, gostaria de pedir vocês que é só 30 segundos aqui para eu responder o Deep Crash and Spiral. Primeiro, Deep, eu queria te convidar para assinar o canal do Técnico Brasil, porque lá eu posso te responder sem assustar as pessoas. E o mais interessante, eu vou te pedir para você baixar uma ferramenta gratuita que chama Silab. No Silab você consegue colocar todos os ângulos direitinho, consegue rodar uma rotina que ele te entrega. Você pode colocar várias barras. É lógico que você vai começar o processo no papel, que você vai montar as matrizes, né? A partir dessas matrizes, com ângulos e tal, tudo certinho, você vai conseguir chegar no resultado. Eu tenho, inclusive, um vídeo a respeito disso. Se ele não tiver ainda no canal do Técnico Brasil, eu vou colocar para você lá no canal do Técnico Brasil. Eu fiz, acho que 6 vídeos sobre fluxo de potência ótimo, e esses 6 vídeos eles vão desde o iniciozinho, como que você monta a matriz, até o final. Só que se eu for falar aqui agora, sabemos nós que isso é uma coisa muito complicada, mas muito obrigado por trazer esse assunto aqui, muito obrigado por trazer engenharia aqui pro que eu gosto demais. Inclusive ontem eu fiz um vídeo de despedida do CREA, e, assim, uma decepção muito grande com o CREA Minas pela questão do Brumadinho, mas eu não me despedi da engenharia. Eu só despedi daquele conselho que, para mim, não representa em nada os engenheiros. Muito obrigado. Marisete Souza fala: Damares, a louca. Dicas de tudo. Tem bolsominions aí? Não, tem não. Aqui é o seguinte, a live começa e a diversão acaba muito rápido para eles, porque a live começa
passo 2 minutos, aparece assim, Clicério de Almeida falando, cheguei. Aí some tudo, o Clicério poda tudo. Então, se vocês quiserem ver manifestações de bolsominion, vocês têm que começar no início da live. Na hora que chega pro Clicério a notificação de que, Leonardo Stolpa está ao vivo. Aí ele chega no chat e é mais ou menos 3 minutos de sobrevivência dos bolsominions. É igual inseticida. O Clicério nem pode ser disque facão, tem que ser Clicério inseticida, que ele já chega e aí é como se fosse aqueles Baygon de antigamente, Deterfon, aquelas coisas lá, morre tudo enquanto é bolsominion, quem não morre foge. Deep Crash Spiral, valeu a dica, você tem boa inteligência comunicativa. Deep Crash Spiral, dá um pulinho lá no canal do Técnico Brasil, se inscreve lá que eu hoje, se eu não conseguir antes do próximo programa, eu vou fazer para você a postagem desses vídeos eu acho que já tá lá, mas tem desde o início, eu acho que não tem o procedimento de montar no Silab, mas tem desde o início os passos para você armar todas as matrizes, e depois que arma a matriz, a melhor coisa que você faz é jogar no Silab, mas eu estou ensinando para você como que você faz em calculadora científica, que é sempre minha companheira de sempre. Lá eu ensino como que você faz numa HP Prime, mas a HP Prime você não precisa comprar. Tem emulador gratuito para internet, você pode baixar a HP Prime tanto para Android quanto para iPhone, uma versão dela que faz, uma versão gratuita que faz esse trabalho. Então, dá um pulinho lá no canal do Técnico Brasil, se inscreva e manda dúvida por lá que eu vou voltar a fazer o trabalho do canal do Técnico Brasil. Dei uma pausa porque eu estava tentando pôr as coisas no jeito aqui, mas agora eu quero voltar. Muito obrigado a todos. Hoje eu queria agradecer de coração a todos vocês que estão participando com a gente aqui. Queria lembrar que é muito importante que vocês se inscrevam nesse canal, que é o canal do Stolpa, para receberem as notificações das lives. Então, para receber a notificação, é claro, vocês precisam marcar para receber as notificações. Importantíssimo que vocês marquem para receber as notificações, porque o YouTube não manda notificações se vocês não marcarem. E não se esqueçam, os vídeos curtos eu estou colocando no canal Leonardo Stolpa. Então, muito obrigado, pessoal. E até daqui a pouco, às 10 da noite, eu volto aqui com o programa Léo Stolpa ao vivo. Muito obrigado e até lá.